Olá pessoal, tudo bem? Vocês me mandam cada pergunta, não? Mas é isso aí, tem que mandar. Muito obrigado aí pelas perguntas. Mas eu digo assim, pergunta assim que é difícil, né? Aline, ó, o que está valendo mais agora, Tesouro IPCA ou Fundo Imobiliário? Poderia, por favor, fazer uma comparação entre ambos, apesar de serem diferentes? Dá para saber qual rende mais no longo prazo? Olha, Aline e demais amigos do canal, não dá para saber. Porque a gente não sabe qual vai ser a inflação no futuro, certo? E a gente também não sabe, no caso do fundo imobiliário de tijolo, será que aqueles imóveis dentro do ciclo imobiliário, porque assim, ó pessoal, o fundo imobiliário ele corre num mundo à parte do mundo financeiro. Ele está dentro do Brasil, está submetido à curva de juros, ao risco Brasil, tudo isso. Mas ele pode, pelo ciclo imobiliário em que ele está inserido, ele pode ter um ganho superior à NTNB ou um ganho inferior à NTNB. Então, se eu pego um imóvel numa zona de crescimento, de potencial de crescimento grande num determinado bairro, e aquilo cresce de maneira exponencial, ele vai entregar muito mais do que a inflação, mesmo não importando muito o que está acontecendo na economia, certo? Se aquela área está crescendo muito e, e a cidade está sofrendo uma expansão muito grande para aquele lado, para aquela coordenada geográfica, enfim, vocês me entenderam, né? Aquela região ali está crescendo muito, os imóveis ali vão se valorizar, os aluguéis vão ficar mais caros. Por quê? Porque ele está vivendo um ciclo imobiliário de expansão dentro daquela realidade ali que está dentro de uma realidade macroeconômica brasileira maior. Mas aquilo ali, naquele momento, ganha, certo? E aí ele vai passar depois por um período, provavelmente um longo período de estabilidade, em que ele vai ficar ali talvez empatando, talvez perdendo um pouco, ganhando um pouco da inflação, aquela situação toda. E aí, depois que ele atinge a estabilidade, talvez momentos de crise vão fazer com que o gestor tenha que não conseguir repassar todo o aumento da inflação para o contrato de aluguel para não perder inquilino e por aí vai. Então, como a gente não sabe qual vai ser a inflação no futuro, como a gente não sabe como vai estar exatamente o nicho imobiliário do momento do mercado imobiliário, daqueles imóveis específicos do fundo que você está olhando, essa pergunta não tem resposta. Essa que é a grande verdade, certo? Mais uma informação que eu acho que vai enriquecer. A gente não precisa ter o raciocínio dicotômico, né? Ou A ou B, ou dia ou noite, ou terra ou água, e por aí vai, certo? Ou gelo ou fogo. Não precisa ser dicotômico, pode ter os dois, certo? Embora as minhas comparações não sejam lá muito felizes, a gente nos investimentos, a gente pode e deve ter mais de um tipo de ativo, a gente pode e deve diversificar. E eu acho que Tesouro Direto e Fundo Imobiliário combina muito bem numa carteira para as pessoas físicas em geral, certo? Porque tanto faz a estratégia que a pessoa vai usar. Se a pessoa quer crescimento de capital ou quer renda, esses ativos eles se diversificam e se complementam muito bem, tá? Então eu sou a favor de ter os dois. A questão é encontrar a proporção que fica confortável para o seu perfil, de investidor, investidora, o seu perfil de risco. Como é que você se sente bem tendo X% em títulos públicos e X% em fundos imobiliários? Eu acho que esse é o ponto maior. Tá? A questão também sobre FIIs versus títulos públicos que eu vejo é o seguinte: os títulos públicos são mais previsíveis, né? Mesmo a gente desconhecendo a inflação, no caso do Tesouro IPCA, se eu travar o meu ganho IPCA mais 5, eu sei que vai ser aquilo. Já no fundo imobiliário, como é renda variável, eu não tenho essa certeza no futuro. Pode ser menos e pode ser mais.
Eu posso ter um ganho maior na cota do que na renda, ou vice-versa. Por exemplo, nos fundos de papel, que eu ainda não citei nessa resposta, em geral eles dão o ganho na renda e a cota fica meio que andando de lado por anos a fio. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Tem que ser bem usado pelo investidor, certo? Já o fundo de tijolo ele pode valorizar muito a cota. E a gente não tem assim uma certeza absoluta, claro, porque a gente tem mais variáveis em jogo. E a renda é variável no fundo imobiliário, ela não é fixa, certo? No tesouro a renda é fixa. O que quer dizer isso? Quer dizer que até o vencimento pode acontecer qualquer coisa, mas no vencimento você vai ter aquela condição atendida e respeitada, certo? E na renda variável não existe uma data de compromisso para fechar os contratos, certo? Esse é o aspecto aí. Então, qual rende mais no longo prazo? É uma interrogação. É uma interrogação. A gente não... Seria jogo de adivinhação falar isso, tá? O que a gente pode dizer é o seguinte. Os fundos imobiliários têm uma variação maior, têm um grau de segurança um pouco menor porque são renda variável, por isso que eles têm que pagar mais em conjunto, certo? Por quê? Porque no conjunto eles pagando mais, certo? Eles têm mais risco, lei risco-retorno, isso é uma lei imutável nos mercados financeiros, né? E aí, eles pagando mais, eles tendo mais risco, a gente sabe que alguns podem até sucumbir ao longo do caminho. Mas por quê? Porque o risco superou o benefício. Mas outros, pelo contrário, vão sobreviver e ficar cada vez melhores, cada vez maiores, certo? Eu vejo muito disso nos fundos imobiliários. E o tesouro, você vai ter mais segurança, mais certeza. Mas, por outro lado, assim, no tesouro você tem aquela certeza daquela renda, mas você não... Ou daquele... eu vou conseguir 5% acima da inflação, tá? Mas mais do que isso, não. Ele meio que te trava ali, certo? O que não é necessariamente ruim, porque a gente também precisa de segurança. E no tesouro também é possível multiplicar o seu patrimônio desde que você deixe o tempo agir, certo? Então, assim, eu acho que são ativos que se complementam, certo? Os fundos imobiliários têm um pouco mais de risco, por isso eles devem pagar um pouco mais, tá? Mas não são todos que vão conseguir vencer, por exemplo, o Tesouro IPCA principal no longo prazo. Porque muitos vão ser mal geridos, muitos vão ter imóveis que no ciclo imobiliário vão estar em áreas que vão ter um desempenho pior nas respectivas cidades, certo? E isso aí a gente tem que ir acompanhando, tem que ir estudando, tem que ir avaliando. Não tem como fazer de forma diferente, certo? Mas são ativos que se complementam, tem que ter os dois, tá? Tem que ter os dois e cada investidor vai ter que descobrir aí a proporção do seu investimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.